Estamos de volta com mais um episódio da Shake and Bake. Hoje nós vamos falar sobre a semana 10 da NFL, análise dos pós-jogos da semana 10. Estou aqui com o Kiki. Seja bem-vindo, Kiki. Como que você tá? Mais uma semana, mais uma vitória dos Steelers, mais uma pra conta. E a gente tá mandando uma mensagem pra liga de prestar atenção, que a gente tá chegando, pô. É isso aí. Você tá com sorriso de orelha a orelha. E eu tô aqui, ó. San Diego Superchargers. Charge! Ó, pra quem tá ouvindo a gente, eu estou usando minha camiseta da sorte do San Diego Chargers na época, hoje Los Angeles Chargers. Sou grato pela minha mãe ter comprado isso aqui XXX grande quando eu tinha 12 anos de idade. Então eu ainda tenho ela. Tô felizão também com mais uma vitória do Los Angeles Chargers. Vamos falar sobre o Chargers, vamos falar sobre Steelers e sobre todos os outros jogos da semana 10. Para começar a semana, né, na quinta-feira, Kiki, nós tivemos um jogo que, na minha opinião, foi o jogo da semana, né? Já na quinta-feira. Os Bengals contra os Ravens lá em Baltimore. Os Bengals perdem de 35-34. Para você ter uma ideia, na metade do jogo estava 14-7. Todas essas pontuações vieram na segunda metade. O Jamar Chase teve 11 recepções por 264 jardas. Para quem, né, quer entender um pouco quão grande é isso, existem times que o ataque não chega a 260 jardas no jogo às vezes. E 3 touchdowns. Né? E o Ravens ganha numa conversão falhada dos Bengals de 2 pontos no finalzinho. Kiki, qual foi sua reação assistindo esse jogo? Ah, eu fico com medo. Os dois, ti... Os dois times estão na divisão dos Steelers, né? E eles têm um ataque muito forte, ahn, muitos pontos. Eu acho que assim, a minha reação também foi o Jamar Chase se colocando como o melhor wide receiver do ano até o momento. Eu acho que os outros que estavam no patamar com ele, tipo, estão tendo problemas, né? O CeeDee Lamb sem o Dak Prescott, o Tyreek Hill tava sem o Tua, e o Justin Jefferson, ele tem ido bem, mas o Jamar Chase acabou de colocar ele em outro nível, né? É verdade. E o Ravens é o time que mais fez ponto até agora na NFL, com 318 pontos no total. O Lamar Jackson tem o QB rating. Para quem não sabe, é uma nota dada aos quarterbacks que leva em consideração várias coisas, várias análises de estatísticas. Ele tem a melhor do ano. Podemos concluir que o Ravens é um dos favoritos que quer chegar ao Super Bowl esse ano? É muito cedo para isso ou ainda tem que acontecer mais coisas? Não, eu acho que eles são um dos favoritos. Mas assim, assim, eles estão na lista dos favoritos, mas quando eu falo assim que tem grandes chances de ser campeão, é quando a gente vê um time ganhando de outro time que também está entre os favoritos, né? Então, está sim entre os favoritos, mas eu acho que assim, vamos ver o que acontece. Vamos ver quando eles pegarem times mais fortes do que o Bengals. É, principalmente com a defesa. Eu acho que o Ravens, para ser levado a sério mesmo, um pouco mais. Quando eu digo sério, consegue ganhar do Mahomes e do Chiefs, É, sabe? Eu sim, penso na defesa. sim. Eu penso na É, porque defesa. Eu até mesmo consigo ver. porque até mesmo a defesa do Chiefs é muito boa, né? Muito boa. Muito boa. E eu consigo ver o Andy Reid despedaçando a defesa do Ravens, sabe? Sim. Então, assim, é muito provável que isso aconteça. No próximo semana, o Bengals viaja para Los Angeles para tomar um pau do Chargers, brincadeira, para jogar contra o Chargers. E o Ravens vai até Pittsburgh para tomar um pau do Steelers, lá nesse confronto da divisão. É, gente, a gente nem é um pouco clubista aqui nesse podcast. Não. O próximo jogo da semana foi Giants e Panthers, que viajaram lá para a Alemanha, né? A gente falou que joguinho para a Alemanha receber, mas tudo bem.
Teve até um episódio legal nesse jogo, que eu não sei se você viu, mas o juiz, na hora de anunciar um pênalti lá, uma infração, ele anuncia em alemão. E esse juiz ele é até famoso por anunciar em outras línguas. Ele já fez isso no México e no Brasil também. Achei isso muito legal. Ahn, mas o Giants conseguiu, né? O impossível. Daniel Jones, ele não enxerga o campo. Literalmente, eu tava acompanhando os lances. Os recebedores pulavam com a mão aberta e o Daniel Jones não via. Eu acho que ele tem problema, não consegue enxergar. É, mas vamos falar um pouco sobre o Giants, que eu preciso da sua opinião. É um time que tem um dos times que tem maior número de novatos. Sabia? Uhum. O Giants é um time que está reconstruindo. Eles têm Malik Neighbors, eles têm Tryon Tracy, que é o running back, Malik Neighbors é o recebedor, e tem Theo Johnson, que é o tight end do time, fora outros grandes nomes. Será que o problema desse time mesmo cai nas costas do quarterback de Daniel Jones? Eu acho que assim, eu acho que cai, uma boa parte cai nos ombros do Daniel Jones. Não dá pra falar que é tudo, porque também é um clube que há muito tempo tá tentando, né, reconstruir e eles não estão conseguindo, né? Eles tiveram mais próximo agora foi a saída do Saquon Barkley, que era a estrela do time, né? E eles estão tentando de novo reconstruir. Ahn, mas eu acho que cai muito em cima do Daniel Jones pelo seguinte fator. No começo da temporada, todo mundo tava falando, nossa, Daniel Jones não é bom, né? Ele não é bom, não tá conseguindo fazer nada. Daí eles começaram a fazer pontos, o Daniel Jones conseguia colocar a bola pro Malik Neighbors, né? E fazer touchdowns. E eles deram uma melhorada e subiu as esperanças. Só que se você volta e vê os replays das jogadas, é o Malik Neighbors sempre fazendo a jogada impossível. É ele conseguindo se livrar da defesa e mesmo livre, o Daniel Jones jogar uma bola para ele que não é boa e ele conseguir pegar essa bola, né? Seja pulando, seja uma bola que está mais para trás e ele ter que se esticar. Então nenhuma das bolas realmente você fala, nossa, essa bola foi perfeita. Então, eu acho que foi muito assim, a esperanças veio por causa do Malik Neighbors e não por causa do Daniel Jones. E o Daniel Jones não tá mais achando o Malik Neighbors, mas até vi uma entrevista com o Malik Neighbors depois do jogo, não desse, foi do anterior, que ele fala, eu tô livre, eu preciso da bola, eu quero a bola, né? Então, ele tá exigindo a bola, e o New York Giants tem que dar pra eles, né? É. Eu vejo isso. Que bom que você mencionou isso, porque eu vi isso mais essa temporada do que qualquer outra. Os recebedores falando, eu tô livre, eu preciso da bola. Sabe? Uhum. Pickens falava a mesma coisa. E olha o que aconteceu quando deram um quarterback que manda a bola pra ele. O CeeDee Sabe? Lamb anda O reclamando CeeDee bastante, Lamb. mesmo com o Mas Dak. apesar que ele recebeu uma na endzone essa semana e ele culpou a luz do estádio que estava na frente da bola. Ai, ai, mas tudo Aham. bem, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Panthers e o Giants, os dois entram num bye week na semana que vem. Só para recapitular, um bye week é a semana de descanso, que cada time tem uma. O próximo jogo da janela foi os Patriots, o meu lock da semana, que eu falei que os Patriots iam para Chicago e ganhavam do Bears, e ó, tchim, o lock Acertou. caiu, consegui aí um pontinho na nossa competição. Drake May lidera o Patriots, ganhou de 19-3, né? O Bears achava que estava jogando futebol e fizeram 3 pontos. Ahn, o Drake May, ele joga bem e o Caleb Williams, ele deixa muito a desejar de novo. Eu tava muito animado, Kiki. Eu e você, esse ano, por causa do Caleb Williams. A gente falou, nossa, ele é um quarterback completo, quarterback corredor, tem as ferramentas que ele vai precisar no ataque. E olha o que aconteceu, né, com esse ano. Que ano difícil pra ele. Você acha que ainda tem esperança ou ele vai ser um outro Bryce Young da vida? Olha, eu acho que ainda tem esperança, mas é uma coisa que eu me preocupo muito, que
quando os novatos vêm, né, das faculdades, além de você assim querer ser escolhido lá para cima, né, para falarem que você é considerado um dos melhores, é extremamente importante você ir para um para um clube que acredite em você, né? E assim, tem muitos times que a gente sabe que não dão muito bem esse apoio, né? São clubes mais fracos, são clubes que a gente vê pegarem jogadores que estão lá no topo da lista, no draft, para sair da faculdade, e depois o jogador não se tornar nada, né? O jogador sumir, nem para ser um quarterback mediano na liga. Ele tá no banco do banco. Então, é isso que eu me preocupo. Eu tava vendo um dos repórteres bem famosos da NFL, que é o Adam Schefter, que ele posta bastante assim no X, né, que era antigamente o Twitter, sobre assim coisas novas que estão acontecendo, uma troca ou alguma coisa do tipo. E ele postou que o técnico do Bears, na sua entrevista, falou: nós não vamos colocar o Caleb Williams no banco, ele vai continuar sendo o starter. E todo mundo se perguntou por que ele tá falando isso, né? Tipo, quem que você vai start em cima da escolha número 1 do draft? Não é nem para você pensar nisso, sabe? Não é a Então, melhor assim, opção. eu acho que ainda tem esperança, mas todo jogador que é novato, ele necessita de técnicos que são competentes, que vão botar ordem e que vão facilitar o jogo para eles, né? E ajudar eles, né? E muitas vezes, uma das coisas que é importante é talvez ter um quarterback veterano lá dentro. Um Uhum. quarterback que ensine, um quarterback que dê apoio quando for necessário. Igual o Joe Flacco anda fazendo com o Anthony Richardson, mesmo tendo colocado ele no banco. Me- Igual o Russell Wilson tem feito com o Justin Fields. Né? É importante ter esse espelho, essa pessoa como exemplo. Né? Que bom que você tocou nesse ponto, porque a gente vai falar sobre isso agora mesmo. Só para vocês saberem, o Packers, eles enfrentam o Bears, então é uma rivalidade aí muito grande lá em Chicago, que pode colocar o Bears ainda mais para baixo. E o Rams enfrenta os Patriots lá em New England. Próximo jogo da janela foram os Bills lá em Indianapolis contra os Colts. Josh Allen brilha e avança o time para 8 vitórias e 2 derrotas. Flaco joga 3 interceptações. Então, era isso que eu queria focar com você. Nós vemos na liga hoje alguns times com quarterbacks novatos que estão tendo dificuldade e um mais é veterano para ajudar. Deu certo com o Steelers. Uhum. Parece que com o Colts é outra história. Parece que não tá dando muito certo porque o Flaco não tá fazendo mais um bom trabalho e parece que a temporada do Colts está indo pro ar. Você acha que tá na hora de voltar o Anthony Richardson ou você acha que eles vão esperar o bye week, né, deles, que é daqui 2 semanas, se eu não me engano, e eles tentam ganhar esses próximos jogos com o Flaco mesmo? Um, eu acho que, pelo que eu ouvi falar, na verdade, não é muito minha opinião, mas é que o Colts vai continuar com o Joe Flacco como starter, né? Agora, o que eu acho que deve ser feito é que depois de uma, duas, assim, eu acho que se o Colts continuar perdendo, a gente sabe que a NFL é muito Peraí, disputada, deixa eu então ver. às vezes a temporada, se você já começa perdendo muito, a sua temporada já vai embora. E como a gente já tocou em outro episódio, é importante esse novato ele ter oportunidades que ele não sinta tanta pressão e ele possa praticar, porque o futuro seria o Anthony Richardson e não o Joe Flacco. Então eu acho que assim, pelo que eu vi, o Joe Flacco vai continuar sendo starter, mas na minha opinião, eu daria pro Joe Flacco talvez mais 2 jogos, algo desse tipo, e pensaria novamente se talvez não é melhor trazer o Anthony Richardson, e mesmo se você perder, você conseguir desenvolver um quarterback pro futuro do time. Eu acho que o Colts ele tem tentado fazer o Anthony Richardson jogar no estilo que o Colts quer jogar.
enquanto na verdade eu acho que o Colts deveria jogar pro Anthony Richardson, sabe? Jogar focado no que ele pode fazer, que é o forte dele também, que são as corridas, né? Sim, Os... o que eu queria só adicionar, tipo assim, o Joe Flacco, os últimos dois jogos foram contra times difíceis, né? Foi contra o Uhum, Bills e contra o Vikings, né? São considerados times que vão para os playoffs, né? Que vão estar disputando para tentar chegar para o Super Bowl. O próximo jogo deles é contra o Jets, né? Se eles perderem, daí eu acho que a pressão vai. O Joe Flacco vai sentir muito mais pressão vinda dos fãs, vinda do técnico, né? Então, certo. eu acho que esse próximo jogo é muito importante para essa decisão. É isso mesmo. Como você disse, o Colts viaja para Nova York contra o Jets e o Chiefs vai para Buffalo e enfrenta o Bills, o que pode ser uma prévia da final do AFC de novo, né? Eu vi até um meme essa semana, falava assim, vamos, por que eles só não ignoram as semanas da NFL e já colocam o Chiefs e o Bills para jogar um melhor de três para ver quem vai pro Super Bowl? Tá mó desrespeito com nossos times, né, Kiki? Ah, Muito. próximo jogo da janela, os Vikings foram para Jacksonville jogar contra o Jaguars, o que foi para mim o jogo mais feio da semana. Conseguiu ganhar do Giants e Panthers, conseguiu ganhar do Patriots e Bears. Foi horrível. Quem diria, né? Se você perguntasse pra mim um jogo em que um time ia dominar o outro, eu falaria que era esse. Eu pensei que tava tudo certo pro Vikings ganhar, mas o Sam Darnold pipocou, né? Então, eles estão numa conferência com Packers e Lions. E os Vikings parece que eles estão brincando com o perigo, né? Como que você acha, Kiki, que essa conferência termina? Qual que você acha que o ranking dessa conferência termina? Lembrando que tem Lions, que agora tá 8-1, é, tem o Minnesota, quer dizer, 9-1, tem o Minnesota Vikings, tem o Green Bay Packers e tem o Chicago Bears. Se você pudesse colocar em ordem, como vai ser o final dessa conferência, como que seria para você? Eu acho que o, o Lions, obviamente, vai terminar em primeiro. Ahn, assim, é uma pergunta um pouco difícil entre Packers e Vikings. Assim, eu tô mais pro lado de que o Vikings é um time melhor, assim, mais consistente, mas ao mesmo tempo eu vejo o Vikings, eles têm vindo de jogos que eles não estão demonstrando um nível de, tipo, de jogo muito bom. Eu acho que vai muito para os próximos jogos que eles têm, os adversários, quem é mais forte, quem é mais fraco, né? O calendário de jogos deles, de qual vai ser mais difícil. E pelo que eu tô vendo, o do Green Bay Packers é um pouco mais difícil do que o do Vikings. Eles pegam Exatamente. 49ers, eles pegam Dolphins, eles pegam Lions, eles vão pegar o Packers, não, o Vikings. Então, eles Uhum. têm um calendário um pouco mais difícil que o Vikings. Então, por isso eu coloco o Lions, Vikings, o Packers e daí o Bears em último. Certo. Muito bem. Próximo jogo da janela. Que jogo, hein? Broncos foi lá para Arrowhead contra o Chiefs e quase fez a decepção da semana acontecer. Eles dominaram o jogo e impediram os Chiefs de avançar, para falar a verdade. Mas quando o time tá com a sorte, eles estão, sabe? Eu digo de um jeito bom, eu sei que eles têm um time bom, que é bem Uhum. estruturado, bem treinado, mas para vocês entenderem, o Chiefs estava perdendo, quer dizer, ganhando de 16-14 por 2 pontos. E foi um field goal pro Broncos chutar. E, óbvio, que o Chiefs foi lá e bloqueou o field goal. Uma coisa que é difícil fazer. Normalmente quando você tem jogo assim e o field goal foi de perto, você fala, já acabou. Mas não, pro Chiefs não acabou. Porque eles bloquearam. Mas, Kiki, qual foi a sua reação assistindo esse jogo e esse bloqueio no final? Ah, é surreal, né? Tipo, é igual você falou, quando o chute é próximo, a gente espera assim
99% das vezes que o time que está chutando vai ganhar o jogo, né? E eles conseguirem bloquear dessa maneira. Mas eu queria comentar, eu vi um vídeo de um repórter analisando e ele fala que não foi por acaso, que tiveram, parece que, três outros chutes durante o jogo do Broncos e o Chiefs, ele tava no primeiro. Então, o bloqueio veio de um dos caras do Chiefs da linha do lado esquerdo, olhando como se fosse o ataque, né? Eles entraram pelo lado esquerdo, né? E no primeiro chute do Broncos, o cara que era para infiltrar, para conseguir passar pela linha do Broncos, ele não faz nada. Ele fica parado, ele nem vai para cima. Hum, Nos outros dois, eles colocam mais caras daquele lado, o Chiefs. Eles colocam uns três caras bem pertinho. E o do lado, o primeiro da esquerda, em vez de ele ir de encontro a encontro com os marcadores do Denver Broncos, que estão defendendo o cara para chutar, ele vai de encontro, só que ele vai para baixo e meio que aquele apoio que dá de encontro, ele faz o apoio é. e ele abaixa. E cai os cara. Então, eles fizeram no primeiro, um dos caras nem se mexeu. Nos outros dois, eles fizeram essa tática. E eles estavam conseguindo furar a parede do Broncos. Né? Tipo, estavam quase bloqueando o chute. E no último eles conseguem. Então, eu Que acho que é uma análise. coisa assim, é muito tático, são os detalhes, é aí que a gente vê, é isso que envolve os playoffs, o Super Bowl. Por isso que os Chiefs são tão bons quando chega nesses momentos. É isso mesmo. É um time que tem a defesa bem treinada, o ataque bem treinado e os times especiais bem treinados, não ganha por acaso. Não está invicto por acaso. Você pode reclamar, falar que é por causa disso e daquilo, que é sorte, que é os juízes, né, como tem falado. A verdade é que eles ganham, a verdade é que eles são bem treinados, a verdade é que a cultura lá é boa. Então, o que os times precisam fazer é aprender com que o que eles estão fazendo Né? e tentar imitar, né? Mas que análise perfeita que você trouxe, Kiki. Os Chiefs, como falamos, eles viajam para Buffalo e pegam os Bills. E os Broncos, né? Eles recebem os Falcons em casa. Mas rapidinho aqui, Kiki, antes da gente ir pro próximo jogo. O que esse jogo fala sobre o Broncos, né? Que time que eles Com têm, certeza. né? Do nada, assim, melhoraram. Eles têm um time bom, a defesa ela é boa, e igual a gente estava comentando antes, o técnico ele é bom e parece que eles gostam do Bo Nix e facilitam o jogo para ele, né? Eles tentam esquematizar de uma maneira que o Bo Nix possa usar assim, o talento dele no jogo, então facilita, e eles têm um bom time, sim. Isso mesmo. O próximo jogo da janela foi Falcons contra Saints, outro time que conseguiu o impossível, né? O Falcons foi lá para New Orleans e perdeu para o Saints, que tá todo quebrado. Eles devem estar procurando gente na rua para jogar, porque todo mundo tá machucado lá. Mas o Derek Carr conseguiu fazer um MVS, que é o Marcus Valdes-Scantling, é, 2 touchdowns, 3 recepções por 109 jardas. O cara virou o Randy Moss, né, nesse último jogo aí. O que você achou dele? Você acha que essa foi uma explosão e jogo no próximo jogo ele vai embora? Ou você acha que ele vai ser uma ferramenta que o Derek Carr vai usar para os próximos jogos para preencher, né, o lugar do Olave, né, que está machucado? Eu acho que isso fala muito do Derek Carr. No começo da temporada, ele já fez o Rashid Shaheed se tornar um wide receiver que todo mundo ficou surpreso, né? Que tava fazendo touchdown, que tava um monte de jardas todos os jogos, e daí ele se machucou. E agora ele tá fazendo isso com esse novo jogador que entrou no time. A gente vê muito disso. Às vezes um jogador não tá indo bem em um time, vai pro outro e consegue desenrolar. A gente viu o DeAndre Mike Hopkins, Williams. o Mike Williams, a gente viu o DeAndre Hopkins vir pro Chiefs, fazer 2 touchdowns em um dos jogos. Então, assim, eu acho que ele vai se tornar uma ferramenta para um ataque que tá vazio de wide receiver.
eles têm o Alvin Kamara, mas fora isso não tem muita coisa. Então sim, eu acho que vai continuar. E eles estão com um novo técnico. Então uma vitória que fala, tipo, que grita alto, né? Em cima do Falcons, né? Não é É. qualquer time. E o Falcons caindo cada vez mais, né? O Falcons pega o Broncos lá em Denver, então vai ter mais um teste para aquele ataque. Vai. E os Browns jogam contra os Saints lá em Nova Orleans. Próximo jogo da janela, os 49ers contra Buccaneers. Esse foi o lock da semana do Kick. Ele tinha o Buccaneers. Eu vou falar pra você, foi quase em Kick. Eu Foi. ainda concordava com você, eu achava que o Buccaneers ia tirar essa vitória, mas foi um jogo de detalhes, né? Foi por detalhe, foi 3 pontos, né? Um field goal no final. Então, assim, o Baker Mayfield continua se provando na liga, né? Que ele é um QB que é para estar lá em cima com os outros e ele sempre vai brigar. Meu, eu vi uma jogada dele que é surreal. Eu sei qual O, que ma- é. o marcador, tipo, O o Nick cara. Bolsa. Foi o Bolsa? Eu nem vi que era o Foi o Bolsa. Bolsa. Foi o Bolsa. Meu, o Bolsa, o Nick Bolsa, um dos melhores tacklers do jogo, né, de defesa. E ele consegue, tipo, parar o Stiff Nick arm. Bolsa com um braço que se chama stiff arm e Isso. jogar com o outro braço. E Eu ainda nunca vi uma. acertar, né? Ia E ainda ele acertar. acertou. Ia acertar. Ele tava segurando Então, o Nick Bolsa como se fosse uma criancinha, assim, só que o cara é 3 vezes o tamanho dele. Então, assim, ele continua se provando e eu acho que vai ser legal. Eu acho que ele se concretizou como o quarterback da franquia do Buccaneers, né? Então, o Christian McCaffrey voltou e tinha muita especulação se ele ia jogar, se ele ia jogar menos, porque ele vem de uma lesão muito séria. Mas parece que o 49ers não quer nem saber. Colocou ele 13 corridas para 39 jardas e 6 recepções para 68 jardas. Como você acha que foi a volta do Christian McCaffrey, o jeito que eles usaram ele? Parece que eles foram all in, né, no Christian McCaffrey. Ah, com certeza. Tipo, pelos números dá pra perceber. Eles têm outros corredores que são bons, que é o Jordan Mason e o Isaac Randall, que são acima da média, eu acho. E eles não. O Jordan Mason teve uma corrida para 5 jardas e o Isaac Randall teve uma corrida para 0 jardas. O resto foi Nossa. tudo McCaffrey. E eu acho que assim, eu ouvi as pessoas falando tipo, mas foram só 39 jardas em 13 corridas. É verdade, não foram tantas, foram 3 jardas por corrida, né? Mas ele teve as recepções, igual você falou, né? 60 e poucas jardas de recepção. Às vezes, talvez foi só a tática que eles usaram contra o Buccaneers. Às vezes eles perceberam alguma coisa na defesa do Buccaneers, mas Certo. o Christian McCaffrey de longe vai ser o running back, tipo, a prioridade acima dos outros e voltou com tudo, né? E é isso mesmo. O Seahawks pega o 49ers em São Francisco e o Buccaneers vai descansar. Parece que esse time tá precisando. Eles estão cansados, tem gente machucada. Então acho que vai ser bom para eles. Vamos pro jogo que deixou o Kiki o cara mais feliz da semana. Steelers viaja, joga lá em Washington contra o Commanders que estava pegando fogo e o Mike Tomlin e companhia jogaram água naquele fogo e o Steelers bate o pé e deixa claro para a liga inteira que eles estão aqui para valer, não é só para chegar até os playoffs e ir embora, né? Eles estão aqui para competir. Você acompanhou esse jogo, eu tenho certeza, Kiki. Me diz, qual foi o diferencial que fez o Steelers ganhar esse jogo de bons ataques, de boas defesas e um jogo competitivo? O Steelers ele é muito acima dos outros times na questão de defesa e questão de times especiais também, igual você tinha comentado. Os times especiais sempre fazem uma jogada em cada jogo que muda as coisas. Nesse contra o Commanders foi um punt que eles chutaram e eles chegaram com muita pressão em cima do corredor que ia receber a bola. O corredor
tentou pegar a bola, não conseguiu, já tinham 5 caras em cima deles e o Steelers já conseguiu pegar a bola. Então, no final das contas, eu acho que a defesa fez muita diferença e a adição do Mike Williams ajudou muito. Foi ele que fez o touchdown que deu a vitória, né? Então, você tem o Pickens de um lado e o Mike Williams do outro, e o Russell Wilson que consegue jogar um deep ball, que é uma bola longa, muito boa, para dois jogadores que têm talentos parecidos, e tem dois marcadores em cada um deles e um lá atrás, né? Então, aquele lá atrás, ele precisa decidir se ele vai ajudar a cobrir o George Pickens ou se ele vai ajudar a cobrir o Mike Williams. E ele decidiu ajudar o George Pickens e o Mike Williams ficou 1 contra 1 e ele é gigante e conseguiu Ele fazer a é. jogada. Então eu acho que a adição do Mike Williams também vai fazer muita diferença para os próximos jogos. É isso mesmo. Eu gostei muito desse jogo, principalmente teve um lance que eu falei, esse é o Mike Tomlin, o respeito que eu tenho por ele tem aumentado esse ano. Era quarta tentativa, né, e 4 jardas, se eu não me engano. E às Uhum. vezes, só para os nossos ouvintes saberem, os times vão lá, fingem que vão começar a jogada para ver se o outro time pula e comete uma infração. Se eles cometem uma infração, se torna a primeira tentativa de novo, aí eles conseguem zerar o relógio e ganhar o jogo. Eles. E dá pra ouvir o pessoal do outro time falando: don't jump, tipo, não pula, não pula. E eles vão lá no meio, hut, hut, e o cara pula, sabe? Aí a câmera vai direto no coach dos Steelers, ele só dá um sorrisinho assim, tipo, eu peguei vocês, sabe? E daí acabou o Você viu, jogo e os Steelers você ganham. viu o vídeo? Porque quando a jogada aconteceu, tinha uma câmera já nele, só que não estava mostrando ao vivo, que ele fala, got him. Tipo, Got him. pegamos eles. Bem na hora, assim. Ele é muito Não, inteligente, muito legal. Bom, semana que vem, 2 jogão. Commanders, Jaden Daniels viaja para Filadélfia contra o Eagles, que tá pegando fogo. E o Ravens vai jogar contra os Steelers, né? Vai ser um teste. O Steelers já teve um teste de um ataque bom. Agora eles vão ter mais um teste, né? Contra o Ravens aí, lá em Pittsburgh. Próximo jogo da janela, que deixou eu feliz demais. O Chargers foi lá, ganhou em casa do Tennessee Titans e o Herbert continua impressionando. Ele tá correndo agora, gente. Ele tá com saúde. Ele tá correndo. Você não sei se você viu. Ele deu um drible para fazer o touchdown. Eu falei, nossa, o que aconteceu com o Herbert? Parece que ele nasceu de novo. É, a defesa do Chargers, 17 sacks nos últimos 3 jogos. E o Herbert com a saúde que ele tá. É, ele é pra você que o quarterback top o que na NFL? Se você pudesse ranquear, não precisa dizer quem você coloca na frente ou atrás, mas ele seria pra você top 10, top 8, top 5, né? Onde você colocaria o Herbert aí nessa era, onde nós temos aí, né, elites, mas também nós temos tipo Trevor Lawrence da vida, né? Temos outros que estão tendo dificuldades assim, onde você colocaria ele em termos de quarterback? hum, eu acho que de 32 times, né, que temos na liga, eu acho que, pra mim, o Justin Herbert estaria no top 10. Em questão de talento puro, assim, talento nato para ser um quarterback, eu colocaria ele no top 10. Tem gente que pode ser que não concorde, mas eu acho que o Herbert ele não teve tantas chances de sucesso quanto outros quarterbacks, sabe? Então, agora que ele tá num time com equilíbrio, com um técnico que é muito bom, eu acho que ele tá tendo a oportunidade. E esse time, ele ainda vai construir em cima disso, ainda vai adicionar peças. A gente não tá vendo o melhor Chargers possível. A gente tá vendo um Chargers que tá conseguindo ter sucesso com pouco, sabe? Com pouco. Então, Uhum. tem que ter paciência e eu acho que ele tá no top 10 pra mim em questão de talento pra ser um quarterback. Tá certo. Eu concordo. Ele foi o MVP, né, da temporada em 2020, né, do ano que ele foi draftado. Eu tô vendo aqui a lista.
eu colocaria Lamar Jackson na frente dele, eu colocaria Josh Allen, Patrick Mahomes, Jalen Hurts. Então eu falei 4. Depois disso, eu acho que é um grande mix, dependendo de Uhum. time, né? Que é Joe Burrow, Jaden Daniels, Brock Purdy, Matthew Stafford, Herbert. Eu acho que ele está ali, sim, igual É, você falou, aqui, nessa misturinha aí, na segunda metade do top 10, né? Que sim. seria muito bem. No próximo jogo, o Vikings viaja para Tennessee e pega o Titans. E o Bengals viaja para Los Angeles contra o Chargers, um jogo que eu tô animado para assistir. É um jogo de um ataque super bom, que é o Bengals, e uma defesa super boa, né? Que é a do Chargers. Próximo jogo da janela, e esses próximos dois jogos, que eu queria fazer uma coisa mais diferente com você. Eu queria que você falasse uma frase, assim, que resumisse esses próximos jogos, né? Beleza. Temos os Jets viajando para Arizona e decepcionando de novo. Eles foram lá pro deserto, tomaram 31 pontos e perderam de 31-6. Qual seria a frase para você para descrever esse jogo aí que teve o Jets, né? Lá em Arizona contra os Cardinals. O famoso chocolate. Ah, é quando um time Chocolate nem no entra, deserto. nem entra em campo. É melhor nem ter ido jogar. Perdesse de WO. Tá certo. E, viu, se esse é um chocolate, esse deve ser o chocolate ao leite, vamos ver qual tipo é o próximo. Porque o Eagles veio para Dallas e ganhou de 34-9 do Cowboys. Qual que é a frase para você descrever essa partida aí, Kiki? Esse é o achocolatado. Não, esse daí não era pra vir jogar nem na própria casa deles. Tinha que ter perdido WO dentro da cidade. Falar pra você. Falar pra você. Mas, gente, foram dois chocolates esses dois últimos jogos. E times que estão numa fase boa contra times que estão numa das piores fases nos últimos anos, pra falar a verdade pra você. O Cardinals entra num bye week, o Colts joga contra o Jets lá em Nova York, o Commander joga contra o Eagles, né? E o Texans viaja para Dallas e joga contra o Cowboys semana que vem. Vamos pro jogo, né? Que foi o jogo domingo à noite, que foi um jogão. E que o Lions ganhou de 26-23 do Texans em Houston. Mesmo com o Goff jogando 5 interceptações. Na era de Super Bowls da NFL, que pega muitos anos, mais de 30 anos, quantos quarterbacks você acha que jogaram 5 interceptações em um jogo e o time ganhou aquele jogo? Quantos você acha que existiu Nossa, nessa era? já é difícil jogar 5 interceptações, imagina ganhar ainda o jogo. Não sei, em qual era? Desculpa. Na era desde quando começou os Super Desde que Bowls. começou? Ah, vou pô, pelo menos uns 10, né? Acertou, na lata. 10? Ele é o décimo quarterback a fazer 5 interceptações e ganhar um jogo. Né? Eu pensava que ia ser muito menor esse número, porque tudo pode acontecer, né? É, Mas 5 interceptações é muito difícil você ainda conseguir ganhar. Para quem acompanhou o jogo, o Stroud também teve 2 interceptações. Foi um jogo de jogar a bola para cima e ver o que acontece. Mas o Lions ganha com um field goal e vai para 8 vitórias e uma derrota. Grandes times, né, são feitos de grandes momentos. Mesmo com 5 interceptações do Goff, se você pudesse dar o crédito, né, para algum jogador ou alguma parte do Lions, né, quem que você acha que merece? Com certeza não é o Goff, né, nesse último jogo, mas quem que você acha que merece esses créditos por essa vitória? é a defesa, com certeza. Teve um dos caras que teve, tipo, 4 tackles for loss, que é tipo, ele pegou o cara pra perder as jardas e teve 2 interceptações. Mas a defesa, ela entrou. Eles não deixaram o Texas fazer nenhum ponto na segunda metade do jogo. Né? Entendeu? Então, foi somente a defesa que fez isso. Esse jogo provou algumas coisas pra mim. Primeiro, o Texans não tá no mesmo nível.
mesmo que o jogo foi pegado, pra quem assistiu o jogo, dava pra ver que o Goff não tava no dia dele. Ele não tava acertando nada. Ele jogava Nada. umas interceptações assim, não é aquela coisa assim, foi pertinho, foi por pouco, foi horrível a jogada. E o Lions ganhou por causa da defesa. Então a defesa do Lions é extremamente forte. O Houston Texans não tá tão forte desse jeito quanto a gente acredita, né? Mas mesmo assim estava sem o Nico Collins, estava sem o Will Anderson Jr. E eu acho que é o seguinte, o Goff, ele precisa entender que ele tá num time que quer ganhar o Super Bowl. Uma coisa é É. você jogar 5 interceptações contra o Texans que tá sem os jogadores, que tá sem o Diggs também. Outra coisa é você pegar um Ravens e jogar 5 interceptações. Pegar um Chiefs e jogar É, 5 interceptações. Tem times que não perdoam. E os times é. vão passar por cima se isso acontecer, né? E o Goff, pra falar a verdade, ele tem vindo numa boa constância, sabe? Faz vários jogos que ele não tem interceptação, que ele tá jogando super bem naquele ataque. Só que existem alguns quarterbacks que quando você joga a primeira, a segunda, o cara liga assim, sabe? Vou mudar a estratégia, vou prestar mais atenção, ou vou correr um pouco mais. Parece que o Goff, ele falou, não, eu vou continuar tentando isso e não ajustou. Quando o Lions ajustou e começou a correr um pouco com o Gibbs e com o Montgomery, que eles voltaram forte no É, second sim. half, foi quando os pontos começaram a aparecer. É. Bom, agora, né, o último jogo que acabou de terminar, neste momento, o Rams recebe o Dolphins e perde em casa, 23-15. Tyreek Hill finalmente fez um touchdown, né? Aconteceu. O Tua conseguiu encontrar ele e o Rams, com todas as armas de ataque, zero touchdowns. 5 field goals nesse jogo. Que respostas, né, o que o Dolphins deu aí com a volta do Tua. Mas sabemos que a temporada deles está um pouco fora. O que essa derrota significa para o Rams? A defesa até que jogou bem, teve uns turnovers, mas o Rams não conseguiu fazer nada, né, Kiki, nesse jogo. Não, o que foi estranho assim é que muitas vezes eles conseguiam percorrer todo o campo, o Rams, né, e chegar lá no final no end zone e não conseguir converter o touchdown nas últimas 4 tentativas. Aconteceu várias vezes, na verdade. Então, assim, eu acho que isso é muito. Precisa ter um ajuste do lado técnico, né? Você chegar lá e toda vez que você chega lá para tentar fazer o touchdown e não conseguir fazer, pô, foram, sei lá, 4 vezes, você tem que pensar, pô, a gente tem que mudar a estratégia. Vamos tentar mais um pouco de corrida, vamos tentar o play action, né? Vamos tentar alguma coisa diferente. E às vezes, igual você falou, tipo, não tem esses ajustes, não acontecem e o time continua fazendo a mesma coisa e não dá certo. Então, é uma vitória do Dolphins que ninguém esperava na casa do Rams e sinceramente ficou complicado pro Rams. O Cardinals, que está na mesma divisão, não perde, né? O 49ers, que estão agora acima deles, acabaram de receber de volta a estrela do time. Então tá ficando complicado pro Los Angeles Rams. É, eles precisam ajustar, principalmente porque eles têm as armas que precisam para fazer esses ajustes. Mas é isso, fechamos a semana 10. Obrigado a todos que ouviram a gente. Deixa o like, inscreve no nosso canal. Fiquem atentos porque nós vamos estar postando também o nosso próximo episódio que vai ser sobre os palpites, né, da semana 11, nossa análise, quem a gente acha que ganha, quem que a gente acha que perde. E também nós temos o episódio do Fantasy Football. Para você que não conhece, é um jogo de fantasy, escuta lá, é muito legal. A gente entra em detalhes em cada jogador para falar sobre quem está indo bem, quem está indo mal. Então é isso aí. Obrigado, Kiki, por mais um episódio da Shake and Bake. Tamo junto. Valeu, hein?